da aula, tu vai ser meu único aluno, por enquanto. E aí, depois, caso outros alunos ainda estejam acompanhando, acho que o Paulo tá, pode assistir depois. Hoje, a gente vai... É a penúltima aula do assunto sobre as gerências, né? A gente já falou sobre gerência de escopo, gerência de custo, de prazo, de qualidade, de risco. Hoje a gente vai falar da gerência que talvez seja a mais importante, porque são as pessoas que fazem parte do projeto. Então, o projeto, ele tem, claro que o gerente de projeto, ele precisa se preocupar com o escopo do projeto dele, com o custo, com o prazo, com a qualidade, com os recursos físicos, com o software, com o hardware, mas, de fato, quem faz o projeto são as pessoas. Quem define o projeto são as pessoas. E quem vai coordenar tudo isso e quem vai usufruir dos resultados também são as pessoas. Então, essa parte de gerenciar todas as partes interessadas, que seriam os stakeholders, a comunicação do projeto e também, principalmente, gerenciar a equipe que faz o projeto, talvez seja o grande desafio do gerente de projetos, porque uma coisa é você gerenciar custo, prazo, qualidade, gerenciar máquina, mas gerenciar pessoas exige habilidades que talvez, claro que existem treinamentos e capacitações e você pode se aprimorar constantemente, pode desenvolver essa qualidade, mas gerenciar pessoas exige uma série de habilidades interpessoais, o que a gente está na moda agora chamar de soft skills, que é a habilidade de gerenciar a equipe, de motivar a equipe, de descobrir os talentos da equipe, de alocar a pessoa em tarefas que ela tem um desempenho melhor, que não é somente algo matemático, algo mais duro, algo mais rígido, como a gente é acostumada na área de exatas. Aqui na parte de gerenciamento de recursos humanos exige outras habilidades, que talvez a única disciplina que a gente ouve falar aqui em gerência de projetos, ouve falar um pouco em requisitos, pratica talvez um pouquinho lá em sistema de inovação e empreendedorismo e só. Então, muitas vezes, um profissional da tecnologia da informação, ele tem essa formação dura nos cursos de sistema de informação, no curso de ciência da computação, ele vai trabalhar na área da computação e ele se torna chefe, se torna líder, e exigem-se habilidades que ele, na maioria das vezes, não desenvolveu no seu curso de graduação de origem. E aí ele precisa aprender, algumas coisas são técnicas, que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, de técnicas, de dicas, de algumas ensinamentos sobre isso, mas tem coisas que só a vida real realmente vai nos ensinar. Como agir quando eu tenho 2 funcionários discutindo, como agir quando é necessário desligar um funcionário porque ele está tendo um desempenho que está abaixo do esperado, ou porque o comportamento dele está prejudicando o andamento da equipe. Então, essas são habilidades que o gerente de projeto ele vai adquirindo também ao longo do tempo e com a experiência. Claro que a primeira vez que ele vai gerenciar um conjunto de pessoas, ele vai estar aprendendo, né? Então ele vai muita coisa vai ser nova para ele e ele vai ter que desenvolver essas habilidades. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas habilidades que são exigidas, sobre essas necessidades, mas deixando claro que a maioria delas a gente realmente aprende vivenciando. E que a gente sabe que talvez seja uma das tarefas mais difíceis. Quem nunca, durante um curso de graduação, durante a sua vida escolar, não teve um problema justamente em trabalho em equipe. E aí pensava, eu prefiro fazer esse trabalho individual do que fazer esse trabalho em equipe.
Por quê? Porque trabalhar em equipe exige habilidades que quando a gente está fazendo trabalho só com a gente é só a gente com a gente mesmo, né? Então a gente se cobra, a gente tem um prazo, mas quando a gente vai trabalhar em equipe, exige uma série de outras habilidades de convivência, de dividir o trabalho, de contar com o outro, de ter as responsabilidades que, quando a gente faz o trabalho individual, não são exigidas. Da mesma forma, um gerente de projeto, quando ele vai gerenciar uma equipe, é muito diferente do que quando ele é o responsável pelo trabalho dele. Porque quando a gente é responsável pelo nosso trabalho, os nossos resultados, de certa forma, dependem só da gente. Quando o gerente de projeto vai gerenciar a equipe, o sucesso do projeto depende muito mais da equipe dele do que dele, né? Depende muito mais da equipe dele atender as demandas no prazo, da equipe dele desenvolver com qualidade, ter zelo pelo que ela faz, não gastar mais do que o necessário para que as estimativas que ele fez sejam próximas da realidade. Então, o gerente de projeto ele vai ter que gerenciar a equipe para que, no final, o resultado seja entregue de acordo com o que foi, com o que ele planejou, dentro do prazo que ele estimou, dentro do custo que ele estimou, com a qualidade que ele disse que ia ter, com o escopo que ele prometeu. Então, o gerente de projeto ele vai precisar coordenar essas peças, que são as pessoas, para fazer com que se tenha o resultado do projeto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente chega no penúltimo item dessa parte. Na próxima aula, que é o dia 7 de julho, se eu não estou enganada, é exatamente 7 de julho, a gente vai verificar o Canvas, que é uma forma de representação dessas várias áreas de gerenciamento de projetos, e vai ficar com a tarefa de fazer a segunda avaliação. E aí eu vou passar ao trabalho da segunda avaliação, e aí vai ter um prazo, que vai ser o prazo do recesso. Então, a gente só volta do recesso no dia... Deixa eu ver que dia, termina dia 31 de agosto, a gente volta dia 4 de julho. 4 de agosto, desculpa. Então, dia 4 de agosto, que vai ser o prazo para a entrega da segunda avaliação, que eu vou passar na próxima aula, que vai ser a nossa última aula antes do recesso. Aí a gente tem a pausa, né? E retorna dia 4 de agosto, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Oi, Lucas. Qual foi a primeira avaliação mesmo? A primeira avaliação é a entrega dessas tarefas. Então, qual é a primeira Ah, avaliação? sim. Entregar essas tarefas. Entregou as tarefas, já tem a nota da primeira avaliação. Tá? Ah, Aí a entendi. segunda que vai ser essa agora. E aí a terceira vai ser depois, no final de agosto. Eita, pronto. Uma coisa chata é esse barulho de moto. Então, aí a primeira, basta entregar essas tarefas que você já tem a nota da primeira avaliação, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre gerência de recursos humanos, e aí, quem assistir essa aula depois, fica ciente que esse aqui é o nosso penúltimo assunto sobre gerência de projetos. Bom, o que a gente vai ver vou falar um pouquinho sobre discutir alguns princípios para o estabelecimento de uma equipe vitoriosa, apresentar os estágios da evolução de equipe, discutir um pouquinho como é que a gente faz a montagem de uma equipe e falar um pouquinho sobre como garantir uma boa comunicação entre todos os envolvidos. Então, a primeira coisa, a primeira tarefa do gerente de projetos é que ele precisa organizar essa equipe do projeto dele, ele precisa alocar as pessoas que farão parte do projeto dele. Algumas vezes ele tem a sorte de poder escolher quais são as pessoas que vão fazer parte do projeto dele, outras não, outras ele já recebe a equipe pronta e aí ele vai ter que fazer o gerenciamento daquela equipe. Muitas vezes ele consegue a equipe chamada, que a gente chama de equipe dos sonhos, que é ter na equipe todos os perfis necessários, outras vezes não, e aí ele vai precisar desenvolver esses perfis ao longo do projeto, aí se torna um pouco mais difícil, um desafio a mais, mas em toda a tarefa de motivação de equipe, tudo começa com um projeto e ter que trabalhar em equipe.
Então, projetos complexos e grandes são desenvolvidos em equipe. Qualquer projeto um pouco maior, a gente não dá conta de fazer projeto só. Então, se for um projeto pequeno, beleza. Vai desenvolver um aplicativo, tem um prazo ali um pouco de 3 meses, sei bastante aquela linguagem de programação, dou conta de fazer só. Ótimo, vou trabalhar e depende de mim. Agora, qualquer projeto um pouco maior, eu já preciso desenvolver em equipe. E aí, quando eu trabalho em equipe, eu tenho alguns fatores ali de criticidade que eu vou acrescentar. A interdependência, ou seja, a definição de tarefas e alocação de pessoas. Meu primeiro desafio é pegar aquelas tarefas que estão ali e conseguir alocar para as pessoas de acordo com as habilidades delas. Então, não adianta eu alocar uma tarefa de desenvolver o design de uma página para uma pessoa que ela não tem habilidade de design. Ela é da parte do back-end ali, ela só sabe a programação do back-end, mas ela não tem habilidade de design. Se eu fizer isso, eu vou colocar um risco no meu projeto da tarefa que ele me entregar não estar contente e de atraso, porque ele não tem habilidade, então ele vai ter que aprender, pesquisar e não vai sair, na maioria das vezes, conforme o esperado. Outro fator crítico é a personalidade, convivência, espírito de equipe e complementabilidade. Existem equipes que dão certo trabalhando juntos, existe equipe que não dão certo. Então, a gente tem essa experiência até dos trabalhos em equipe na universidade. O que acontece? O que é muito comum? Quando existe uma turma que estuda junto, no geral, forma-se o que a gente chama as panelinhas, né? Aqueles grupos que sempre trabalham juntos. Mas eles sempre trabalham juntos por quê? Porque eles têm afinidade, porque eles convivem bem, porque eles já sabem dividir as tarefas deles. E aí, às vezes, vem o professor e quer montar a equipe na hora, e aí todo mundo já não quer. Mas por quê? Porque já está acostumado a trabalhar com aquelas pessoas. Mas, quando chega no mercado de trabalho, o que muitas vezes acontece é que cada projeto é montado uma equipe. E aí, desenvolver essa convivência, esse espírito de equipe, não é tão fácil assim, mas é responsabilidade do gerente de projeto. A outra grande dificuldade é a comunicação. Compartilhamento de soluções, identificação de riscos. Nem sempre é fácil para o gerente de projeto gerenciar a comunicação. Às vezes tem ruídos, às vezes o gerente fala uma coisa, o desenvolvedor entende outra. Então, gerenciar uma equipe, e quanto mais pessoas eu tenho para gerenciar, mais complexo se torna esse trabalho. Então, não é uma tarefa trivial assim, gerenciar equipes, e quanto maior, mais complicado. O envolvimento de pessoas na equipe do projeto ele pode ser variado. Algumas pessoas elas podem estar envolvidas 100% do seu tempo, outras alocadas somente parcialmente, outras envolvidas apenas em algumas fases do ciclo de vida do projeto. Por exemplo, as pessoas que são testadores, no geral, eles só entram nessa fase de teste. A pessoa que desenvolve o banco de dados, no geral, ela entra ali no início, cria o banco de dados e depois ela vai para outro projeto. Uma equipe de projeto ela pode envolver consultores externos com conhecimentos específicos, além de funcionários da empresa. Muitas vezes, em algumas organizações, vai ser desenvolvido um novo projeto em Python, por exemplo. Só que aquela equipe ali, ela está iniciando em Python, ela não conhece tanto a linguagem de programação. O gerente de projeto, ele vê um risco ali de deixar só com a equipe, o que ele faz? Ele contrata um consultor externo que em determinados momentos ele vai ali para garantir o bom andamento do projeto. Uma equipe de projeto pode ainda envolver funcionários compartilhados por todos os projetos. É muito comum em empresas maiores que eu tenha uma pessoa que ela não é exclusiva daquele projeto. A empresa está tocando, por exemplo, 4 projetos de desenvolvimento. Aí eu tenho uma único DBA, uma única pessoa que trabalha com banco de dados. Ela não fica exclusiva desse projeto. No geral, ela trabalha nos 4 projetos ali e ele vai trabalhando sob demanda. Isso, para um gerente de projeto, não é tão fácil assim gerenciar, porque muitas vezes ele pode estar precisando da pessoa naquele momento e aí ele não pode contar porque ela está atendendo o outro. Então, trabalhar com pessoas compartilhadas é também um grande desafio. Há outro desafio para um gerente de projeto, é porque, assim, a gente, principalmente da área de tecnologia da informação, é acostumado a trabalhar com código, com máquina. E aí a tecnologia se comporta de maneira previsível, só que pessoas não. Gerenciar uma equipe é uma arte, não uma ciência. Então, existe uma série de habilidades
que nem sempre o gerente de projetos ele consegue desenvolver de maneira tão tranquila assim. Além disso, mesmo com os avanços proporcionados pela tecnologia, por hardware, por software, o fator humano ainda é a maior influência em como efetivamente a TI desempenha seu papel. Então, assim, não adianta, por mais que a gente saiba que a tecnologia avançou, que a linguagem de programação avançaram, que cada vez mais a gente tem componentes prontos e que a gente tem uma série de possibilidades de reuso, mesmo assim, o coração do projeto são as pessoas. Se eu não tenho uma equipe comprometida com o resultado, eu tenho um projeto que está sob risco, né? Então, por melhor que seja a equipe, por melhor que sejam as pessoas envolvidas ali, se elas não se integrarem para vestirem a camisa daquele projeto, para que aquele projeto dê certo, tem muitas chances de no final ou ter atraso ou não sair da forma que foi esperada. Então, isso é uma arte que o gerente de projeto precisa desenvolver. Além disso, o gerente de projeto ele precisa definir as prioridades e alocação de pessoas dentro do orçamento do projeto, decidir que atividades serão executadas, quando precisarão começar e terminar, quais recursos serão alocados para cada uma. As prioridades elas precisam estar claras para toda a equipe. O trabalho da equipe deve seguir as prioridades definidas. Então, não tem nada pior do que trabalhar em um projeto que cada hora a prioridade é uma, porque a equipe se sente insegura. Né? Se um dia o gerente de projeto diz, olha, a prioridade é fazer esses relatórios. No outro dia ele acorda e diz, olha, a prioridade agora é a gente testar. No outro dia ele já diz que a prioridade é fazer toda a parte do back-end primeiro. A equipe ela vai se sentir insegura, ela vai saber que o gerente de projeto não sabe gerenciar, e isso é a pior coisa. E quando uma equipe não aceita a liderança de um gestor, o projeto também está sob risco, né? Para quem gosta de futebol sabe que quando uma equipe de futebol quer derrubar um técnico, ela derruba. Então, da mesma forma, uma equipe de projeto, quando ela não está satisfeita com a gerência de projeto, de uma equipe, com o gerente de projeto, ela também consegue atrasar o projeto, fazer com que o projeto não saia da forma que o gerente prometeu. Então, se você falha em gerenciar a sua equipe de acordo com as prioridades definidas, seus objetivos e metas nunca serão realizados. Então, se você não consegue transmitir para a equipe qual é a prioridade, o que, tem que ser feito, é muito fácil dar errado o seu projeto. E aí tem uma imagem que, lá, isso aqui é até lá do PMBOK, que diz assim, a gente costuma se preocupar com hardware, com software e com peopleware, né? E com as pessoas. Quem é que se preocupa? E aí tem alguns princípios básicos para um gerente de projeto para quando ele precisa montar uma equipe. Alguns dos princípios é o princípio do mais talentoso, montar uma equipe pequena e talentosa. Então, o ideal seria isso. Por quê? Porque é mais fácil eu gerenciar pouca gente se essas poucas pessoas que eu tenho ali envolvidas são talentosas, são comprometidas, é melhor do cenário. Só que nem sempre isso é possível fazer. Por quê? Porque nem sempre eu consigo montar a equipe com as pessoas que eu quero. Aí eu preciso usar algumas habilidades e algumas dicas para alocar, né? Primeiro é o princípio da adequação ao trabalho, alocar atividades de acordo com as habilidades e motivação de cada um. Então, isso aqui é óbvio, mas nem sempre é tão respeitado assim. O que o gerente de projeto precisa fazer? Ele precisa saber, precisa conhecer a equipe, e ele precisa saber onde cada membro da equipe consegue trabalhar melhor. Então, se o Lucas sabe mais banco de dados do que eu, gosta muito de banco de dados, e eu gosto muito mais da parte de programação do back-end, do código mesmo, não entendo nada de design de projeto, aí vem o gerente de projeto e me coloca para fazer interface, e coloca o Lucas para fazer back-end, sendo que ele gosta de fazer a parte de banco, tem uma chance grande de dar errado. Então, o gerente de projeto ele precisa conhecer as habilidades de cada funcionário para conseguir alocar as tarefas de acordo com as habilidades e a motivação de cada um. A outra questão que o gerente de projeto precisa se preocupar é o princípio do crescimento como profissional. Ele precisa ajudar a equipe dele a se atualizar. O crescimento dos profissionais deve ser visto como investimento. Então, um bom gerente de projeto, ele consegue identificar as falhas, as necessidades de aprendizagem de cada um
pessoa da sua equipe e proporcionar capacitação e treinamento para a equipe. Então, não adianta também eu querer que a equipe se desenvolva sozinha. Um bom gerente de projeto, ele precisa estar preocupado com isso para que ele consiga fornecer as capacitações necessárias para que a equipe consiga se desenvolver. A equipe, ela tem que ser completa em todos os sentidos, ou seja, as pessoas têm que ter habilidades, inteligência, objetividade, criatividade, os perfis de líderes e seguidores dos mais diferentes, que tenham céticos, que tenham otimistas, pessoas preocupadas com os objetivos financeiros, funcionais, da qualidade de tempo. O ideal é que a equipe seja diversa, ou seja, tenha pessoas que tenham diferentes entendimentos e diferentes expertises também, porque não adianta também eu ter 5 programadores, os 5 são especialistas na parte do back-end e eu não tenho nenhum designer, falando de desenvolvimento de software, né? Porque quem é que vai fazer, né? Ou eu tenho na equipe 5 pessoas e 5 são extremamente otimistas. Então, na hora de estimar, eles sempre vão pensar que vai dar certo, eles sempre vão dar um menor prazo. É ideal que tenha ali no meio um pessimista que diz, não sei não. E se acontecer tal coisa? Que consiga pensar nos riscos que podem ocorrer. Então, uma boa equipe, ela é formada por pessoas diversas, que tenham habilidades diferentes, que tenham perfis diferentes, que estejam conscientes dos seus objetivos. E um bom gerente de projeto, um projeto que perceba, o gerente de projetos que perceba que tem uma pessoa ali que não se encaixa na equipe, que ela não beneficia ninguém, que ela compromete os resultados, que ela está ali só para desmotivar a equipe, para dizer que vai dar errado, para entregar tudo atrasado, muitas vezes é melhor ele dispensar essa pessoa do que ele manter na equipe uma pessoa que não se encaixa. Então, muitas vezes o gerente ele não quer dispensar essa pessoa, seja por motivos que é difícil fazer isso, ou por motivos de que ele acha que é melhor ter 6 pessoas do que 5, mas se tiver uma pessoa que compromete resultados, talvez seja melhor para o gerente de projeto dispensar. Então, ele precisa observar a equipe dele na hora de montar essa equipe, muitas vezes é melhor dizer, olha, eu prefiro trabalhar com 5, mas que o fulano não esteja. Para fazer com que um grupo de pessoas se torne uma equipe, existem alguns estágios: a formação, a tempestade, a normalização e a produção. E o que é cada um deles? No início, é a formação, quando a equipe ainda está sendo formada, as pessoas não se conhecem, existe uma certa reserva, tem uma certa preocupação ali com os requisitos, com os objetivos do projeto, e aí o gerente de projeto precisa formar essa equipe, ele tem que montar, ele tem que estabelecer os objetivos do grupo, ele tem que estabelecer o papel de cada um, ele vai ter que dizer quem é o programador, quem é o DBA, quem é o analista de requisitos, e aí começam a trabalhar. Nessa fase, o objetivo do gerente de projeto é fazer com que a equipe vista a camisa, que aquele tipo de conjunto de pessoas ali que estão trabalhando juntas consigam entender o objetivo do projeto. Depois vem a segunda fase, que a gente chama de tempestade, que é quando o pessoal começa a trabalhar e aí começa os conflitos, porque é natural, porque onde tem mais de uma pessoa, tem conflito. E aí vai existir conflito entre os membros, por espaço, por domínio, às vezes até por questões técnicas ou não. O risco é que esses conflitos se tornem pessoais e acabem envolvendo gerentes, ou que eles se tornem públicos, né? E aí o gerente de projeto ele precisa estar atento, ficar a par do que ocorre, estabelecer as regras para a tomada de decisões, reforçar o papel de cada membro da equipe, encorajar uma boa comunicação, ser sensível a diferentes maneiras de trabalhar para cada um, para que ele possa intervir nesses conflitos da melhor maneira possível, para que no final a equipe consiga convergir em prol dos objetivos do grupo. Então, muitas vezes vão ter conflitos, não adianta, a gente sabe, quando a gente trabalha em equipe, mesmo que seja fazendo um trabalho da universidade, a gente sabe que surgem conflitos. O objetivo do gerente de projeto não é eliminar o conflito, até porque no conflito surgem grandes ideias, pode ser bom. O objetivo dele é
fazer com que esses conflitos não cresçam demais, é conseguir gerenciar isso, é intervir quando for o momento necessário, para que a equipe sempre esteja trabalhando em prol dos objetivos maiores do projeto. Depois, quando a equipe passa por esse estágio do conflito, que eles já estão trabalhando melhor, que os limites e papéis já estão bem resolvidos, o grupo ele já foca no trabalho que deve ser feito, começa a confiar e depender um dos outros. Esse é o estágio quando aquele grupo de pessoas já começa a se tornar uma equipe. Quando um já confia no outro, quando o meu trabalho depende do trabalho do outro, eu confio que ele vai me entregar. Então, a minha atividade, ela depende que o Paulo termine o trabalho dele, porque eu só posso começar quando ele me entregar a classe para continuar a minha programação. Eu tenho que confiar que ele vai me entregar. Eu tenho que ajudar ele se eu verificar que ele está com problemas. E aí, nesse momento aqui, costuma-se dizer que chegou na fase da normalização. Passou aquela fase inicial, a equipe foi formada, passou a tempestade, a equipe caminha para a normalização, ou seja, eu começo a trabalhar de fato em equipe. E aí a preocupação do gerente de projeto passa a ser manter a visão crítica da equipe. Por quê? Porque às vezes a equipe já está tão acostumada, eles já estão tão parceiros que aí um não quer mais fazer uma crítica construtiva sobre o trabalho do outro. E isso é importante, então manter a visão crítica da equipe passa a ser um desafio para o gerente de projeto. Aí no final chega a produção, que é o estágio de desempenho quando aquele grupo vira uma equipe de verdade, quando toda é maior que a soma das partes, quando aquela equipe ali é chamada de equipe autogerenciável, porque eles já conseguem ali se entender sozinhos, já requer pouco envolvimento do gerente, mas o gerente ele precisa ainda continuar se preocupando, ele precisa se preocupar com as relações intergrupo, o quê? Quer dizer, aqui da equipe já funcionou, mas eu preciso me preocupar entre a relação dessa equipe com o cliente, eu preciso melhorar constantemente, eu preciso também evitar acomodação e comodismo, porque às vezes a equipe ali já se entendeu tanto que ela começa a se acomodar. Então, também é responsabilidade do gerente de projeto garantir que a equipe ali não vai se acomodar e vai passar a fazer as coisas meio que no automático, né? Mas esse é o melhor estágio. Esse é o melhor estágio, é quando a equipe ela já se torna um time de verdade, né? E aí está comprometida e é de fato uma equipe preocupada com os resultados do projeto. Todas as equipes chegam nesse estágio? Não. Às vezes, termina o projeto e a equipe não se transformou, não chegou no estágio de produção, não. Parou lá no estágio de tempestade. Pode ser que isso aconteça. E aí, muito provável, se isso acontecer, o projeto ele termina sem dar tão certo assim, né? Para fazer com que uma equipe chegue aqui nesse estágio da produção, isso vai variar muito de acordo com a cultura, né, da organização, não tem uma receita de bolo, mas algumas considerações podem ser feitas. No geral, equipes pequenas normalmente são mais produtivas. Então, uma equipe de 4 pessoas para fazer um projeto, no geral, ela é muito mais produtiva que uma equipe de 10. Por quê? Porque a equipe de 10 acaba que tem problemas de comunicação, fica difícil para o gerente saber o que cada membro da equipe está fazendo. Então, trabalhar com equipes maiores é mais difícil para o gerente. Só que, dependendo do tamanho do projeto, isso é necessário. Se eu vou fazer o desenvolvimento de um sistema de um banco, que vai ser um projeto enorme, eu não vou ter como ter só 4 pessoas trabalhando, eu vou ter lá 30 pessoas, 40 pessoas trabalhando nesse projeto. E aí, o que é a dica? No geral, quebrar essas equipes em equipes menores e fazer cada grupo desse menor tem um chefe e essas equipes vão interagir. Só que aí é necessário também verificar o custo dessa interação entre equipes. Então, tem um limiar aqui.
eu trabalhei numa organização que eles diziam que existia um teto, um número mágico, que não podia um chefe ser chefe mais do que 11 pessoas. Então, o chefe ele podia chefiar no máximo 11 pessoas. Equipes maiores que 11 pessoas precisavam ser quebradas, né? Então, se eu tenho uma equipe de 13 pessoas, eu tenho que dividir essa equipe em uma de 6 e uma de 7, porque nenhuma pessoa consegue gerenciar mais do que 11 pessoas. E aí, por quê? Porque começa a perder mesmo. Você não consegue alocar tarefa para 15 pessoas, saber o que cada um está fazendo, aí fica mais difícil. Outra dica é evitar a hierarquia muito grande. O número de níveis hierárquicos dependerá fundamentalmente do porte do projeto. É aquela história que é um ditado até preconceituoso, mas é a história de muito cacique para pouco índio, que é um ditado tem um certo preconceito, mas a gente acaba utilizando. Mas a gente diz isso no sentido de que tem muita gente que manda e pouca gente para fazer. Então, equipes que têm muito chefe e pouco funcionário, isso também compromete o resultado. Agora, o nível da quantidade de chefes vai depender muito também do porte do projeto. Um projeto pequeno, no máximo vai ter um. Agora, um projeto que tenha 30, 40 pessoas, no geral, eu já vou ter uma hierarquia, eu já vou ter o chefe, eu já vou ter o gerente, já vou ter o chefe do gerente, e aí também isso pode ser mais difícil de gerenciar. Outra dica, deixe a arquitetura guiar a estruturação da equipe, não o contrário. Estabeleça donos para tudo. O que é isso? Deixa a arquitetura definir, né? Se eu tenho uma parte que é de programação, uma parte que é arquitetura, uma parte que é parte de banco de dados, uma parte que é requisitos, seguir por isso para dividir. Não nomeie as pessoas e depois coloque o que elas têm que fazer. Veja a estrutura, veja lá na sua estrutura analítica do projeto as suas entregas e seguir por isso para fazer essa divisão. Em projetos grandes, considere a possibilidade de ter uma equipe apenas para teste e garantir a qualidade. Então, conforme eu tenho um projeto, eu aumento a quantidade de pessoas da minha equipe e o meu projeto é grande, o que é o ideal? Que eu tenha uma equipe à parte para testar. Por quê? Porque quanto mais pessoas, eu aumento a chance de ter erro. Eu aumento a chance de ter um problema no meu projeto. Porque é tanta gente mexendo ali no código que no final a chance de ter um erro ali é muito grande, né? É uma chance de, quando muita gente mexe, aquela ditado, outro ditado também, né? Muita mão mexendo na mesma panela, a chance de dar erro é grande. Então, se eu tiver projetos maiores, cria uma equipe ali somente para testar. A outra, use tag teams quando necessário. O que é isso? Utilizando a tradução, é o time dos tigres. O que é isso? É um grupo de especialistas. Quando eu achar que eu tenho chance de ter problema no meu projeto e que a minha equipe ali está atrapalhada, está atrasando, eu tenho que cumprir o prazo e ali está enrolado, eu faço o quê? Chamo um time de especialistas ali para tentar resolver, mas só quando necessário. Estou tendo problema no banco de dados, ninguém consegue resolver, chamo ali um especialista da Oracle ali para ajudar, para tentar resolver esse problema. E não esqueça das equipes de suporte, que é isso, são aquelas equipes que não são em linha de frente, mas que ajudam. Por exemplo, eu tenho uma equipe ali que vai colocar o meu sistema no ar. É a equipe que vai fazer com que eu faça toda a parte de instalação do meu sistema. É uma equipe de suporte, ela vai ser chamada somente no momento do meu projeto, mas ela é necessária. Outra forma de alocar a equipe, de gerenciar uma equipe, é o conceito de equipes cirúrgicas. O que é isso? Tem o conceito de um cirurgião, que é a pessoa responsável pela análise e programação. Então, eu tenho ali um arquiteto responsável, trazendo para o nosso lado da computação. Eu tenho auxiliado cirurgião. E aí, quem é essa pessoa no nosso lado da computação? É a pessoa responsável por fazer toda a revisão, todo o projeto e toda a avaliação. Aí eu tenho a equipe,
que são as pessoas que vão fazer as atividades complementares, documentação, testes, administração. E qual é o procedimento? Ele é estabelecido com a convivência, define as etapas, a sequência das atividades e responsabilidades. É difícil de modificar. Por que é difícil de modificar o meu processo de desenvolvimento? Porque, no geral, por mais que eu não siga aquele modelo tradicional cascata, eu tenho as fases do meu desenvolvimento. Eu tenho a fase de requisitos, eu tenho a fase de análise de projeto, eu tenho a fase de programar, tenho a fase de testar, até entregar para o cliente. Então, isso é difícil modificar. Por mais que eu use o processo ágil ali, esteja fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não tem muito o que mudar. Toda vez que eu vou desenvolver o sistema, eu tenho que saber o que eu vou fazer, que é a parte de requisitos, eu tenho que projetar, eu tenho que programar e entregar. Não tenho que inventar, né? Além disso, para fazer a parte da equipe de gerência, eu tenho alguns papéis complementares. O perfil pessoal e o relacionamento entre perfis, e a necessidade de balanço entre eles. Então, o que eu preciso levar em consideração? Quando eu vou alocar o gerente de projetos, eu tenho que levar em consideração o perfil dele, pessoal, e como é que ele correlaciona esse perfil pessoal dele com o perfil de trabalho. Por quê? Porque também, às vezes, é necessário escolher o chefe. E aí, qual o critério que utiliza? Escolhe o melhor programador. Ele vai virar chefe. Só que o melhor programador, ele pode ser uma pessoa muito difícil, ele pode ser uma pessoa que grita, que não tem paciência com ninguém, que tem um mau humor constante. Então, se esse perfil dele, pessoal, não combina com o perfil necessário para ser gerente de projeto, talvez ele não seja a melhor pessoa. Então, o gerente de projeto, ele tem que combinar características técnicas, mas características também pessoais. Aí, existem alguns tipos de perfil pessoal que são analisados para um gerente de projeto. Um é o chamado company work, ou se for uma tradução, seria a pessoa que já trabalha na companhia, trabalha para a empresa, em geral assume posto de chefia e liderança em grandes corporações, no geral ele é conservador, previsível e trabalhador. Então, uma pessoa que se destaca por ser previsível, por ser trabalhadora, e aí ele vai ascender na empresa durante o tempo de trabalho que ele tem ali. Existem outros tipos que são considerados por lideranças complementares e antagônicas. São pessoas que utilizam a capacidade do grupo para atingir os objetivos, são calmos, autoconfiantes e controlados. Esse é um tipo de liderança. Um outro tipo de liderança que pode existir é o que é chamado shaper, que ele modifica o ponto de equilíbrio e desafia a inércia. Ele é dinâmico, impaciente e explosivo. Isso aqui também não é ele, no geral, o líder de projeto com essas características, ele tem um lado bom, que ele é dinâmico, mas ao mesmo tempo, o fato dele querer mudar as coisas muito rápido pode fazer com que ele se torne impaciente e explosivo e isso seja difícil para a equipe. Outro tipo de perfil muito utilizado também para gerente de projetos é quando buscam pessoas que sejam criativas, né? Só que esse perfil de gerador de ideias, esse perfil de criativo, ele pode ser mais individualista e ele pode ser mais extrovertido, entusiasta, curioso, comunicativo. Esse é o gerente de projeto que, no geral, tem mais habilidade para gerenciar equipes. Então, o gerente de projeto, ele tem um conjunto de características que são necessárias e que tem o tipo de perfil também que vai ser mais adequado de acordo com a natureza do projeto, de acordo com as habilidades necessárias também. Por exemplo, eu trabalho numa empresa mais conservadora, que tem todo um padrão lá que costuma seguir e que as coisas não devem mudar muito. O que eu preciso? Quando eu vou escolher esse líder de projeto, esse gerente, eu vou tender a tendência a escolher uma pessoa mais conservadora que vai gerenciar uma equipe mais conservadora, não dando tanto espaço assim para as pessoas serem criativas e proporem soluções novas. Agora, se
eu trabalho numa empresa de inovação, desenvolvo novos aplicativos, é uma startup que está iniciando, no geral, esse gerente de projeto mais conservador não vai dar certo. O que eu preciso ali? Eu preciso ali de um gerente de projeto criativo, que deixe a equipe propor coisas novas, que dê mais liberdade. Então, isso vai variar de empresa para empresa, de indivíduo para indivíduo e até de projeto para projeto também. Agora, para uma equipe, é interessante que todos os perfis estejam presentes. Como eu disse, quanto mais diversa uma equipe, melhor. Conflitos, eles devem ser antecipados e mediados. Ou seja, a equipe ter conflito é natural. Agora, o bom gerente de projeto sabe mediar esses conflitos. Em cada indivíduo, as características presentes devem ser exploradas, as características ausentes devem ser buscadas através de aprendizagem. Então, o gerente de projeto, ele deve olhar para a equipe dele e que o ideal é que seja mais diversa possível. As características boas de cada indivíduo, ele tem que saber explorar. Agora, as características ausentes, ele não tem que, a primeiro momento, condenar. No mundo ideal, o bom gerente de projeto, ele vai tentar fazer com que aquele indivíduo se desenvolva através de capacitações, de treinos, de indicar para ele fazer treinamentos, e essas capacitações podem ser tanto comportamentais quanto técnicas. Pode ser que ele identifique que um determinado funcionário tem problemas de programação. Então, ele vai indicar que ele faça um curso de Python de 40 horas em um determinado local. Mas pode ser que ele observe que aquele funcionário dele ele é um excelente programador, só que ele é excessivamente tímido, ele não consegue interagir com a equipe, ele não consegue propor nada novo porque ele sempre está intimidado. O que ele vai fazer? Ele vai estimular com que esse funcionário dele busque capacitações, busque treinamentos, busque auxílio terapêutico para que ele consiga se desenvolver nesse lado também. Então, as características ausentes, elas devem ser buscadas através da aprendizagem. E um bom gerente de projeto vai saber estimular isso. Então, o que o gerente de projeto tem que fazer? Ele, primeiro, no processo da gerência de recursos humanos, ele vai planejar o gerenciamento dos recursos da equipe dele, mobilizar essa equipe, desenvolver essa equipe e gerenciar essa equipe. Planejar é o processo responsável pela identificação e documentação de papéis. Então, no momento do planejamento, o que ele vai fazer? Ele vai verificar os perfis que ele precisa para desenvolver aquele projeto, né? E aí ele vai ter que ir atrás desses perfis dentro da empresa. E aí, para isso, ele vai ter que levar em consideração os fatores ambientais da empresa, quais organizações ou departamentos estão envolvidos no projeto, qual disciplina e área de especialização ele precisa para terminar o projeto, que tipo de relações hierárquicas formais e informais existem entre as pessoas candidatas à equipe do projeto, logístico, qual a distância que separa as pessoas, e político, quais as metas e agendas individuais dos stakeholders do projeto. Então, quando ele está fazendo essa alocação da equipe, ele tem que levar em consideração tudo isso. Tipo, se ele sabe que uma pessoa tem uma animosidade com a outra de outro projeto, ele não vai colocar essas duas pessoas juntas. Se ele sabe que existe uma determinada relação interpessoal ali entre membros, por exemplo, ele sabe que naquele projeto ali tem 2 irmãos, ele prefere não trabalhar com isso, ele não quer envolver, então ele precisa saber. E ele precisa saber também quais são as necessidades técnicas que ele precisa. Se aquele projeto é um projeto em Python, o que ele precisa? De pessoas que saibam Python. Ele não vai querer as pessoas lá da equipe que saibam Java. Por quê? Se ele tiver as pessoas que saibam Python, melhor ainda. Que aí, beleza, ele aloca todo mundo no projeto dele. Agora não tem, ninguém sabe, só sabe Java. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que pegar essas pessoas e vai ter que capacitar. Ele já sabe que ali a equipe dele tem um problema ali de capacitação. Ele vai ter que se preocupar, se for em uma empresa que trabalha em locais diferentes, se a equipe dele está toda num lugar só. Se a gente pensar hoje em dia,
que é tão comum o home office e principalmente na área de computação, já era comum até antes da pandemia você trabalhar com equipes dispersas, isso é algo que o gerente de projeto também precisa levar em consideração durante o planejamento dele. E qual vai ser a saída dessa fase de planejamento? Ele vai ter o organograma do projeto, ele vai ter uma matriz de papéis e responsabilidades, ou seja, ele sabe quem faz o quê, ele vai ter que saber o plano de gerenciamento de RH alinhado com as políticas organizacionais da empresa, ou seja, ele vai recrutar as pessoas, a tabela e o horário daquela equipe vai depender da empresa. Tem equipe, por exemplo, que ele vai ter que colocar, empresa que obriga a bater ponto, empresa que não faz isso vai depender da empresa. Vai ter que verificar se ele trabalha com reconhecimento e premiações ou não. E aí, esses são os resultados do planejamento. E o que é o organograma? É a estrutura hierárquica. É dizer que eu tenho gerente de projeto, abaixo dele eu tenho analista de sistema, eu tenho arquiteto, eu tenho analista de teste, abaixo do analista de sistema eu tenho desenvolvedor, eu tenho estagiário. É montar aqui o organograma, que é a estrutura hierárquica do meu projeto. É basicamente definir quem manda em quem. Depois ele define os papéis e responsabilidades. Por exemplo, ele vai alocar as pessoas, vai dizer qual é a função dela no projeto e vai dizer quais são as atividades que aquela pessoa faz. Por exemplo, ele diz aqui que o Rafael é analista de desenvolvimento. O que ele tem que fazer? Ele tem que garantir a infraestrutura do site para receber o material preparado pela equipe, ele interage com a equipe técnica, ele propõe uma solução que atenda às expectativas. Então, para cada pessoa, ele define o papel e ele define as atividades que aquela pessoa tem que fazer. Depois ele faz uma matriz de responsabilidade, ou seja, ele diz as tarefas do projeto e ele diz quem é que vai fazer o quê. Então, nessa fase de planejamento de recursos humanos, o que ele faz? Monta a equipe dele. Depois que ele monta a equipe dele, ele define a hierarquia, quem é chefe de quem. Depois ele diz quem vai fazer o quê. E depois ele atribui as tarefas à pessoa que vai fazer aquela tarefa. Isso é planejamento. E aí, com isso, ele consegue gerar gráficos como esse, que é saber a alocação de cada pessoa em cada dia do projeto, que é chamado histograma. Depois que ele faz tudo isso, fez o planejamento, ele vai mobilizar a equipe para começar a fazer o projeto, o processo responsável pela confirmação da disponibilidade dos recursos humanos. Depois ele vai desenvolver essa equipe do projeto, que é o quê? Durante a execução do projeto, ele vai verificar as competências da equipe, ele vai fornecer treinamento com o objetivo que aquela equipe sempre melhore. E fazer esse gerenciamento constante da equipe, que é acompanhar cada membro, fornecer feedback quando necessário, resolver os problemas, gerenciar mudanças, e aí é que é o grande desafio do gerente do projeto, porque durante o andamento do projeto, ele tem que acompanhar cada membro do projeto. Então, se, por exemplo, um determinado funcionário começa a atrasar, ele tem que chamar esse funcionário para conversar e dar o feedback. Olha, você está entregando as tarefas com atraso, você está comprometendo o projeto. Ou o contrário, ele tem que, se a pessoa está tendo um bom desempenho, ele tem que saber elogiar para que aquela pessoa consiga dar sempre o melhor dela. Então, gerenciar a equipe do projeto inclui uma série de habilidades, desde saber montar a equipe até o gerenciamento. Além disso, além dessa preocupação com a equipe, o gerente de projeto ele também tem que se preocupar com as outras pessoas que são partes interessadas no projeto e que não são a equipe. Então, quem são essas outras pessoas? São os usuários do meu projeto, é o meu chefe, as famílias que estão envolvidas. Então, eu tenho várias pessoas que são partes interessadas e que não necessariamente é a minha equipe. E aí eu também tenho que gerenciar essas partes interessadas no meu projeto, que não é necessariamente a minha equipe. Aí eu vou fazer o quê? Eu também tenho que planejar esse gerenciamento, eu tenho que verificar quem são, garantir que elas continuem engajadas no meu projeto, garantir que o meu gerente continue satisfeito, que o meu cliente continue satisfeito, e eu
durante todo o tempo, eu tenho que estar fornecendo relatórios para essas pessoas, eu tenho que estar dando reporte para elas sobre o andamento do projeto, para que essas pessoas também, que não são diretamente a minha equipe, mas que são partes interessadas no projeto, continuem engajadas. E, por fim, finalmente, a parte que talvez seja mais difícil, que é como garantir uma boa comunicação em um projeto. Por quê? Porque o gerente de projeto está gerenciando esse monte de gente. Só que uma das coisas que mais causa problemas é a comunicação. É alguém não entender o que está sendo feito, as pessoas começarem a achar que elas não estão sendo envolvidas o suficiente. Então, o gerente de projeto ele ainda tem essa preocupação de estar informando todas as partes interessadas do que elas devem ser informadas. Aí aqui tem uma tirinha, que é para ser engraçada, mas nem é tanto. Uma conversa entre duas pessoas, e aí uma diz assim, como estão as coisas no trabalho? Outro responde, não muito bem. Todo mês fazia um relatório gerencial que me tomava horas e horas para enviar ao diretor, que nem sequer lia. Então, nesse mês, resolvi parar de fazer, já que não servia de nada. Então, 2 dias depois, tomei uma suspensão por não ter entregue o relatório do prazo. Descobri que o diretor realmente nunca leu meu relatório, mas sabia que quando chegava meu e-mail, era dia de pagar a escola dos filhos, e atrasou por eu não ter mandado e-mail com o relatório. Então, é algo bem... não chega a ser tão engraçado, mas o que ele quer mostrar? Que existe uma tarefa que o funcionário achava que, se ele não fizesse, ninguém nem ia perceber. Só que o gerente de projeto dele, por mais que ele não tivesse interessado na informação que ele ia passar, ele estava interessado em associar uma informação. Moral da história, se tiver que fazer aquela tarefa, faça. Por mais que ele não leia aquele relatório, se está lá no projeto que é para fazer, é para fazer. Tá? Então, uma das principais tarefas do gerente de projeto é saber comunicar com seu time. Se o time entender onde o gerente quer chegar e planeja junto com ele, as chances de acerto são maiores. A forma de se comunicar varia de acordo com o porte e tamanho do projeto. Então, existem projetos muito informais, hoje em dia, que o gerente de projeto está se comunicando com a equipe dele através de um grupo de WhatsApp. Está lá gerenciando, dando as tarefas, e beleza. Existem projetos muito mais formais que existem sistemas para garantir a comunicação, que a comunicação é só por memorando, ou por ofício, ou por e-mail. A forma que vai ser feita essa comunicação com a equipe é uma decisão do gerente. Agora, o time ele precisa entender que ele faz parte. E aí, muitas vezes, o que é ideal? Nem que seja uma reunião rápida da equipe, para que cada um saiba o que está sendo feito, pelo menos uma vez na semana, para garantir que todo mundo entendeu. Então, uma das diretrizes da boa comunicação é tenha certeza que todos entenderam os objetivos e as metas definidas. Explique em termos práticos mesmo, como é que vai ser o processo, como é que ele vai ser atendido. Tem que explicar como você pretende alcançar os objetivos. Não precisa de muitos detalhes, mas você precisa dizer para a equipe como é que a equipe vai chegar lá. Encoraje questões e contribuições. Eles irão trabalhar melhor se sentirem parte do processo. Eles estão mais perto da execução do trabalho, portanto, sabem logo quando as coisas não estão bem. Então, a melhor coisa é encorajar os funcionários, o time, a falar. Por quê? Para eles se sentirem parte e também para que eles possam dizer quando ele achar que as coisas não estão indo bem assim. Se o objetivo do projeto for desafiador, a comunicação tem que ter entusiasmo. Questione seu time para saber se eles entenderam tudo. Escute cuidadosamente. Realize reuniões frequentemente de acompanhamento. Então, um bom gerente de projeto, ele precisa estar perto da equipe dele, ele precisa escutar, ele precisa fazer reunião para dizer o que ele quer. Toda vez que houver mudanças, ele tem que chamar uma equipe, ele tem que esclarecer a proposta, ele tem que determinar o status, ele tem que contar sempre o que está acontecendo, para que a equipe se sinta parte. E ele não deve esquecer que otimismo e pessimismo são contagiantes. Como você quer contagiar seu time? Então, se o gerente de projeto chega lá numa reunião e diz, olha, eu acho que não vai dar certo. Está ruim, está atrasado,
O que o time vai sair achando? Deu ruim, não dá. Vai acabar esse projeto, a gente vai para a rua, vamos ser tudo demitido. Então, o gerente de projeto, querendo ou não, ele precisa ser uma pessoa que se entusiasma. Ele precisa ser uma pessoa que ele passe para a equipe uma motivação. Ele tem que dizer, vai dar certo, mesmo que ele ache que não vai dar. Então, ele tem que ser uma pessoa que acredite no que ele está fazendo. E ele precisa, para ele se comunicar bem, definir como é que ele vai se comunicar. Ele vai fazer uma reunião, como é que vai ser essa reunião? Qual é a periodicidade dela? Como é que ele vai registrar? Ele vai fazer uma conversa individual? Como é que vai ser? Vai ser face a face? Vai ser por web? Vai ser por WhatsApp? Ele vai ter que definir qual é a periodicidade, como é que ela vai ser feita e manter a equipe informada. Muitas vezes é difícil manter a equipe informada sem ter um local para manter a equipe. Então, muitos projetos, o que eles fazem? Eles criam o site do projeto, eles reúnem as informações do projeto toda nesse site, para que todo mundo saiba. É importante que a equipe esteja informada. Se está ruim, a equipe tem que saber. Se está bom, a equipe também tem que saber. Então, o processo de gerenciar essa comunicação é basicamente planejar como é que vai ser feita essa comunicação, gerenciar essa comunicação, acompanhar, saber como está sendo feito, manter a equipe informada e controlar essas comunicações. Saber que todas as pessoas que tinham que ser informadas foram informadas. Monitorar, verificar se o e-mail foi para todo mundo, se é o grupo está todo mundo sabendo. Para quê? Para que a gente consiga, no final, ter um bom projeto. E de todos esses slides, de tudo que eu falei, o que é mais importante? Que a gente precisa sair daqui sabendo disso. As equipes são necessárias em grandes projetos. Não tem jeito, a gente precisa de uma equipe. Qualquer projeto de médio e grande porte eu não consigo fazer só. Aspectos técnicos e gerenciais devem ser levados em conta na montagem da equipe. Então, eu tenho que levar em conta se a equipe tem conhecimento, se aquela equipe é uma equipe que se trabalhar junto, se aquela equipe está comprometida com os resultados do projeto. E comunicação e diversidade são as principais fontes de problema. Então, uma boa comunicação é o segredo de sucesso. Uma má comunicação também é o segredo de insucesso. Se eu não consigo me comunicar bem com a equipe, a chance de dar problema é muito grande. A diversidade, quando eu tenho pessoas muito diferentes, eu tenho uma chance muito maior de ter conflito. Só que quando eu tenho pessoas muito diferentes, eu também tenho uma chance maior de fazer com que aquele projeto ele leve em conta um conjunto de características que ele não levaria se fosse feito por pessoas muito parecidas. É bom trabalhar com a equipe diversa, mas também requer mais habilidades do gerente de projeto, porque eu vou ter pessoas diferentes ali juntas numa única sala, trabalhando 8, 10 horas por dia. A chance disso dar problema é grande. Mas a tarefa do gerente de projeto é estabelecer formas de fazer com que isso seja minimizado. Eu diria que de todas as áreas de gerência de projeto que a gente já viu aqui, a gente já falou de custo, já falou de tempo, já falou de escopo, já falou de risco, falou de qualidade. Agora a gente está falando de gente. Eu diria para vocês que essa aqui é o maior desafio, mas ao mesmo tempo é a mais gratificante também. É o maior desafio para o gerente de projeto conseguir fazer com que um conjunto de pessoas se transformem no time, se transformem numa equipe, vistam a camisa, comprem os objetivos, as metas e queiram entregar aquele projeto no final. Mas se ele conseguir fazer isso, ele pode ter certeza que ele é um bom gerente de projeto. Se ele conseguir fazer uma estimativa de custo certa, que ele é um gerente bom, mas não é tanto. Se ele fez uma boa estimativa de tempo, ok, o cara é bom. Mas se o cara sabe gerenciar a gente muito bem, o cara é excelente. E aí ele consegue gerenciar qualquer projeto. Então, esse é o grande desafio do gerente de projeto. Não tem tantas técnicas assim, existem formas de tentar minimizar. E foi o que a gente viu. Tem que garantir uma boa comunicação, tem que alocar a equipe de acordo com as características dela. Uma equipe menor é mais fácil gerenciar, mas nem sempre a gente vai conseguir. Uma equipe que tenha conhecimento sobre
a linguagem de programação que vai ser desenvolvido o projeto, que seja experiente, é o melhor dos cenários. Quando a gente está começando, no geral, a gente não tem isso. Mas é aí que mais se aprende. Então, o gerente de projeto é um grande desafio. No geral, toda vez que a gente quer desistir disso, é por causa disso, dessa parte de gerenciar pessoas, mas também eu acho que é uma das mais gratificantes. E no final das contas, quem faz o projeto é a gente. Por mais que a gente tenha máquina, por mais que a gente tenha computador, quem executa os projetos são as pessoas. E aí, esse é o grande desafio. E aí tem uma tarefinha, só para variar, lá no Classroom, que é fazer planejamento de recursos humanos do seu projeto. Professora, sou eu. Só sou eu no meu projeto, e aí como é que eu vou planejar os recursos humanos do meu projeto se sou eu sozinho? Aí a gente vai ter que simular. Inventa aí que vocês têm uns amiguinhos aí, que tem o X, o Y e o Z, que um vai ser o gerente, que um vai ser o professor, que um vai ser o coordenador, para vocês terem conhecimento desse artefato aqui, que ele é importante para o gerente de projeto fazer. O que ele diz? O nome da pessoa, qual é o cargo dele, qual é o e-mail, qual é o telefone, o que ele faz no projeto, quais são as resistências dele, quais são as expectativas e qual a estratégia para reduzir o obstáculo daquela pessoa. Isso é a tarefa que o gerente de projeto faz. Quando ele tem a equipe dele, ele precisa conhecer a equipe dele. Ele precisa saber qual é o interesse daquela pessoa no projeto, quais são as resistências dela, as influências dela, quais são as expectativas dela com o projeto. E aqui, como eu sei que a maioria dos projetos que vocês estão fazendo são individuais, para esse artefato eu vou pedir que vocês simulem. Imaginem outras pessoas trabalhando em conjunto com o projeto de vocês. Porque, de fato, esse é um artefato que vocês precisam conhecer. Só que aqui na equipe a gente está, nesse momento da disciplina, a gente está trabalhando individual, até porque a turma é pequena e também por causa dessa modalidade remota. Se vocês estivessem em sala de aula e uma turma maior, isso seria feito um projeto em equipe, que torna mais fácil, mas não é o nosso cenário. Então, eu vou pedir para vocês preencherem esse documento com dados fictícios, tá? Porque eu sei que vocês, a maioria dos projetos que eu vi, estão sendo individuais, beleza? Então, é isso, muita coisa nessa aula, mas ao mesmo tempo, muita teoria que quando vocês estiverem vivenciando na prática, vocês vão verificar que a teoria ajuda, mas principalmente nessa parte de gerência de recursos humanos, é necessário uma série de habilidades que a gente consegue desenvolver, mas que não vem assim, não é como uma linguagem de programação que a gente consulta ali no livro e aí já diz o que tem que fazer e a gente codifica e dá certo. Na gerência de recursos humanos, às vezes a gente vai lá, lê no livro, diz uma dica que a gente tem que fazer isso, e a gente vai lá, tenta resolver a briga ali dos membros da equipe, e nem sempre dá tão certo assim. Mas é uma habilidade que eu acho que todos nós podemos desenvolver, certinho? Então tá lá a tarefa para a próxima quarta-feira. Quem não assistiu presencialmente hoje, só quem me acompanhou foi o Lucas, mas aí assiste a aula lá no YouTube e faça a tarefa, porque essa é a nota da primeira avaliação, certinho? Então, boa noite, pessoal, até bom fim de semana, até a próxima. Tchau, tchau, Ok, Lucas. professora. Boa noite. Até a Boa próxima aula. noite.